Olá, gente, a graça e a paz. Deus abençoe a todos. Gente, é o seguinte, nós estamos aqui nesse estudo falando sobre batalha espiritual, essa aula 2, tá? Se você não assistiu a aula 1, assista, né? Lá na aula 1, nós, resumindo aqui, nós falamos sobre a batalha espiritual. Realmente ela existe, meu querido. Nós não estamos aqui brincando, não. Às vezes o diabo ele entra com enfermidade, com um problema na casa, um problema na família. Às vezes do nada aparece uma briga lá, uma confusão. Nós é, é, brigamos muitas vezes no trabalho, discórdia. Lembre que não estamos aqui lutando com pessoas, mas contra principados e potestades que atuam neste mundo aí de trevas, tá, gente? Então tem que vigiar muito para pedir a Deus discernimento, sabedoria para saber lidar com as situações, porque muitas vezes nós perdemos. O diabo, ele, às vezes a gente tem um temperamento muito forte e o diabo então vem, ataca com tudo, meu querido. E justamente naquele lugar que a gente está perdendo. E às vezes também por falta de afeto, né? Tem gente que tem falta de afeto, meu querido. E aí começa a fazer a obra, tá tudo bem, maravilha. Aí de repente acontece um problema e aí a gente pensa que ninguém nos ama, que ninguém tá olhando para o meu serviço, que ninguém tá abraçando a minha ideia. Às vezes a gente pensa nisso, mas são problemas que muitas vezes a gente tem emocional, na área emocional ou na área espiritual ou na área familiar. Gente, tem que parar e cuidar dessa área, tá? Se tá com um problema nessa área e ver que o diabo tá atacando toda hora. Como eu sei isso? Às vezes a gente começa a crescer, fazer um trabalho, tá? Aí eu vou fazendo. Quando eu tô crescendo espiritualmente, que eu sei que agora vai, de repente acontece um problema aqui e eu volto a estaca zero de novo. Então, tem que cuidar, tem que ter percepção, tem que ter discernimento. Discernimento é um dom do Espírito, meu querido. Você tem que pedir dons espirituais a Deus, pedir sabedoria espiritual a Deus, para que você possa saber lidar com os problemas. Quando Deus me mostrar qual é o problema, eu estou com esse problema, tem que ir no médico, vai no médico, tem que ir no psicólogo, vá no psicólogo, no psiquiatra, vá, meu querido. Pessoas, elas passaram anos estudando ali, tá? Para você chegar lá, chegar agora e desprezar o conhecimento, vá. Nós não fazemos isso com o nosso carro. Quando o carro dá um problema, o que é que eu faço? Eu vou levar no mecânico, porque ele entende. Muitas vezes eu não sei o que é, mas eu levo no mecânico. Da mesma forma, lembre, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito tem que estar bem para a gente servir com qualidade ao Senhor. Tá? Isso não quer dizer que se eu estiver doente ou enfermo, não vou servir o Senhor. Vou servir, meu querido, mas Deus quer saúde. Deus quer saúde. Ele não veio para trazer doença, enfermidade, praga. Outra coisa aqui que eu quero falar, sabe, gente, é que às vezes acontece algo na nossa vida. Por que Deus permitiu isso? Né? Por que está acontecendo essas coisas comigo? Só comigo que acontece isso. Não para de reclamar, meu querido. Vai para frente. Continua fazendo o que você está fazendo. Aquilo que Deus te inspirou a fazer. Não desista, né? Tá? Não sei porque eu estou falando isso aqui no início, mas isso, meu querido, é uma forma. Esse é o momento de você pedir sabedoria para discernir as coisas, saber lidar com cada situação, tá? E revista-se de todo o poder de Deus. Amém? Vamos lá, tá? Origem das batalhas. Quando começa a batalha espiritual? Nós vimos também lá na primeira aula que Efésios capítulo 6, a gente viu que a batalha, ela não é luta, não é contra as pessoas, né? Já falou isso. A batalha, ela é no campo espiritual, né? Então ela vem realmente com toda a força para tentar nos abater e desistir, ok? Prossiga, meu querido. Deus é contigo. Gênesis capítulo 3, então começa todo o desastre da vida humana. Porque no Gênesis 1 e 2, a Bíblia diz que tudo era bom. Maravilha. E tudo que Deus fez era bom, era muito bom. Né? Gênesis 1 e 2, não tinha pecado, não tinha problema, não tinha nada, meu querido. Não tinha inveja, não tinha condenação, não tinha corrupção, não tinha nada. Tudo era bom. Maravilha. A partir do Gênesis capítulo 3, então começa a virar a página, né?
E aí entra em plano o propósito de Deus, né, de restauração, até o último capítulo de Gênesis, né, ou de último capítulo de Apocalipse, né, de Gênesis capítulo 3, até o último capítulo do livro de Apocalipse, né, começa o plano de restauração. Jesus é a nossa restauração. Amém? Quando Deus criou o homem, Gênesis 1, 26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre toda a terra. Isso causou um grande impacto, tanto aqui no mundo, né, toda a natureza, como no mundo físico, como no mundo espiritual também causou impacto, porque a partir do momento Deus está criando a sua criatura. Deus não tinha criado até um momento nenhuma criatura semelhante a ele. Ele tinha os anjos, os anjos, ele tinha toda todo o céu, né, que Deus criou primeiro, porque Deus criou primeiro o céu, depois criou a terra, tudo que Deus criou, e nada era semelhante a ele, e nada ele tinha dado todo o domínio, e agora ele cria uma criatura, né, chamada de homem, e deu todo o domínio, e um dos anjos, né, um dos guardiões, posso dizer assim, da justiça de Deus, né, um dos guardiões do jardim, né, eu posso também dizer assim, porque é provável, aqui você pode ver que é provável que os anjos tenham sido criados antes da fundação do mundo, né? Você pode ver em Jó 38:7, Salmo 104 também. E veja que quando o homem peca, né, Gênesis 3, Deus tira o homem e coloca dois anjos, né? Poderia ter três. Toda a Bíblia, né, nós vemos sempre três anjos, né, ali, que eles são príncipes, né, supremos dos anjos, né, príncipes, ou seja, está acima de outros anjos. A gente sempre vai ouvir falar de Gabriel, que era um mensageiro que traz a mensagem, como você pode ver que ele trouxe a mensagem ali para Zacarias, trouxe a mensagem para Maria. Nós vemos também um Miguel, que ele é um anjo de guerra, né, é um anjo de guerra. Ele aparece lá no livro de Apocalipse muito, né, quando fala de batalha. Em Daniel capítulo 12, né, não coloquei aqui, mas você pode verificar lá, ele é o guardião do povo de Deus, é a segurança, né? Então, o jardim tinha que ter uma pessoa que era segura, que segurava, ou uma pessoa que cuidava da segurança, um mensageiro, que era o Gabriel, e o Lúcifer, né, que era um guardião da justiça de Deus, da adoração, né? Como? Porque como ele se tratava de um serafim, lembra tinha um querubim, lembra dos querubins que ficavam em cima da arca da aliança, né? Então, nenhum homem, aquele querubim tinha as asas, né, para cobrir a arca da aliança e não permitir que ninguém olhasse para dentro da arca, onde tinha as tábuas da lei. Se o homem então olhasse para dentro da arca, então ele morreria, né? E esses querubins que estavam ali. E Lúcifer ele tinha essa posição, né? Mas a gente sabe que o que ocorreu, o coração dele encheu-se de egoísmo, né? E ele perdeu essa posição. E quando Deus ele expulsa o homem do jardim do Éden, Deus diz que colocou dois anjos ali, né? Possa ser que sejam os dois ali para guardar, né? E ele na terra, no Gênesis capítulo 3, ele usurpa a posição de domínio. Qual é a posição de domínio? Deus fez um acordo com o homem. Da mesma forma como uma casa, tá, de aluguel. Eu tenho uma casa, sou proprietário de uma casa, alugo. Quando eu alugo a casa, eu dou domínio para aquela pessoa ali residir naquela casa. Eu não posso chegar lá e meter a mão nos bens sem autoridade daquela pessoa. Entenderam? É assim que funciona com Deus. Da mesma forma, é por isso que nós temos que orar, né? A terra é do Senhor, mas Deus, por esse domínio, por esse acordo, Deus deu a nós. E para Deus intervir nessa terra, tem que haver uma posição humana. Foi por isso que o diabo, quando tem que ter um corpo físico, e nós, humanos, somos casa de Deus, né? Então nós fomos desenhados por Deus para que Deus pudesse habitar em nós. Por isso que o diabo, quando queria tentar a mulher, em Gênesis 3, ele precisou de quê? De um corpo físico. Ele
usurpou ali, entrou no corpo da serpente, e Deus puniu tanto a serpente como o Satanás também. Aí Deus faz uma promessa, e foi justamente por isso que Jesus Cristo nasceu da semente da mulher, Emanuel. Desde então, Satanás queria matar todo filho, né? Então Deus trouxe logo, o diabo trouxe logo confusão aos filhos de Adão e Eva. Por quê? Caim e Abel. Porque ele pensou que ali, né, ele já era a semente da mulher. E nos futuros, logo após, a gente vê também a Torre de Babel, né? A gente vai ver também os demônios atuando como tendo relações sexuais com pessoas. Por que isso acontecia? Também com a intenção de quê? Porque se os anjos viessem e tivessem relação com as mulheres não iam herdar, não ia ser 100% homem, entenderam? Então o diabo ali já veio para tentar desfazer essa semente da mulher. E aí o diabo atua verdadeiramente com a intenção de derrubar todo o plano de Deus, né? Então, ali em Gênesis capítulo Gênesis 11, né? E depois a gente vai vendo outros eventos, como a matança das crianças, né? Então, até quando Jesus veio, né, perceba que ele disse, a virgem teve um filho. O que foi que aconteceu? Houve um decreto, na época, né, de matar todas as crianças, né? Então, o diabo, desde então, começou a destruir, porque ele queria destruir a semente de Deus, porque ele sabia que a semente de Deus, que é o plano principal, que é Emanuel, Deus conosco, viria para pisar e aniquilar de uma vez por todas os planos de Satanás, e isso que ocorreu. Ok, gente? Então, hoje nós estamos nessa posição de adorador, e eu quero que você veja aqui um exemplo da batalha espiritual. No livro de Daniel nós temos esse exemplo, né? Daniel 10, veja aqui comigo, Daniel 10, verso 13 e 14, mas o príncipe do reino da Pérsia, né? Veja, ele é um príncipe, lembra lá em Efésios capítulo 6, eu vou ler aqui, para tu não esquecer, tá? Efésios 6, 10, né? E finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor da força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não lutamos contra a carne nem o sangue, mas contra os príncipes, contra as potestades e contra os principados das trevas deste mundo, contra as artes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 12 aqui. Então, esse príncipe aqui, meu querido, é um desses principados, né? Um dos príncipes ali. Porque quando o diabo caiu lá, né, ele trouxe consigo um terço da parte dos anjos. E esses anjos ficou chamado de demônios. Os demônios vieram com ele. Foi aí que ele veio começar a querer povoar a terra, né? No livro de Judas, né, você pode ler lá também, fala sobre isso, que esses anjos receberam uma punição tremenda e alguns deles já foram trancados, tá, no inferno. Por quê? Porque eles tomaram a posição de homens, como eu falei, para tentar tirar a semente da mulher, que seria a mulher nascer pura virgem. Ele começou a ter relações com as mulheres, né, naquela época onde Deus ele destrói toda a terra com a arca de Noé, que Noé coloca só os animais. Por quê? Porque havia uma mistura ali de filhos de anjos, né, nessa terra. Então Deus ele separou, né, o povo dele, sempre era escolhido, era separado. Deus não deixava se corromper, juntar com outro povo, porque Deus queria criar uma linhagem, né? Você pode ver lá a linhagem em Mateus capítulo 1, você vê também em Marcos, né? Você vai ver em Lucas também a linhagem de Jesus Cristo. E esse príncipe aqui, tá? Era um principado, meu querido, desse que está aqui em Efésios capítulo 6, verso 12. E ele atuava aonde? Na Pérsia. Da mesma forma que nós temos principado hoje que atua no Brasil, no governo do Brasil. Ele atuava no reino, meu querido. O reino é um governo da Pérsia. Então nós temos principados hoje que atuam no governo do Brasil, né? Demônios, meu querido, que atua na prefeitura de Porto Alegre, na prefeitura
da Bahia. Nós temos principados que atuam no governo, no Estado, entenderam? Eles são organizados, né? E a intenção é colocar planos, fazer mudar a cultura, levar o caos à sociedade, né? Então é isso que ele quer fazer. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Que está falando é um anjo, tá? Então Miguel, que é Miguel? É um príncipe supremo, aquilo que a gente falou, mostrou lá na frente, tá? Lá atrás. É um príncipe supremo, veio me ajudar, pois eu fui impedido de prosseguir ali com esse principado, a Pérsia, né? Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere ao futuro. Daniel 10. Então, gente, nós vemos aqui uma situação, né, que ocorreu de fato no mundo espiritual. Enquanto Daniel estava orando, e ele passou ali 21 dias orando, Deus, no primeiro dia, que está dizendo aqui, no primeiro dia, Deus já mandou a resposta, mandou um anjo mensageiro para responder. Só que o anjo mensageiro, ele foi impedido por um anjo espiritual que atuava ali naquele governo da Pérsia, mas era um demônio. E ele veio, e ele, como o anjo mensageiro não é um anjo de guerra, ele retornou e aguardou quem? Um anjo de guerra, que é o anjo Miguel, e houve ali uma guerra naquele momento ali espiritual. Tudo para quê? Com a intenção de impedir que Daniel recebesse a resposta que ele queria. Quantas respostas nós temos, meu querido? Quantas respostas nós temos no reino? A Bíblia fala em Efésios capítulo 1 que Deus já nos abençoou, já passado, meu querido. Já nos abençoou com todas as bênçãos no reino espirituais. E muitas vezes essas bênçãos não chegam até nós porque existe uma guerra, meu querido, para que você não seja abençoado. E por isso que você tem que orar. É por isso que tem que ter intercessores, tá? Se tem uma área que você está sentindo muito fraco, entre em contato. Olha a dica aqui. Entre em contato com 2 ou 3 pessoas da tua confiança. Pode ser um pastor, não necessariamente. Pode ser um membro da igreja, pode ser a tua esposa, pode ser alguém da tua casa, pode ser uma pessoa da tua família, um amigo, seja quem for. Chama essa pessoa para interceder por essa causa. Eu estou lutando, não estou conseguindo vencer isso. Chama a pessoa, não precisa entrar em detalhe, mas diz, ore por essa área, ore para o meu relacionamento, ore para a minha vida sentimental, interceda para a minha vida, porque é um ataque, meu querido. Sabe? É um ataque. Veja que, às vezes, a gente já tentou tudo, está orando, mas o anjo, meu querido, está ali, querendo para lhe dar a resposta, lhe dar a bênção, e muitas vezes não vem. Por quê? Não vem por um ataque espiritual. Por isso você tem que ter intercessores, pessoas que oram por ti. Tá? Então, pede aí, veja pessoas que estão no seu convívio aí e peça para orar por uma causa, tá? Por essa causa específica. Eu estou sempre perdendo nessa área. É nessa área que você tem que ter intercessores. Sempre que eu vou pregar, acontece isso e aquilo. Pede alguém para orar, ora, jejua, busca, meu querido. É uma guerra espiritual. Não perca a sua bênção. Não perca a sua vitória. Em nome de Jesus. Efésios vai comigo aqui. Efésios 4, 7. Veja aqui que Deus já nos deu a vitória. Agora nós temos o dom da graça. E a cada um de nós foi concedido o quê? A graça, conforme medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo ao cativeiro. Então, quando Deus subiu, na verdade, ele já tinha levado o cativeiro a cativo, né? Já levou o cativo a prisioneiros e deu dons aos homens. Versículo 9. O que significa ele subiu, senão também que descera as profundezas da terra? Então, antes de ele subir, primeiro ele foi lá embaixo acertar as contas. Ele foi, tá? Evangelizar aquelas pessoas que tinham morrido sem ele, né? E tomou a corrente, a chave do inferno de Satanás e venceu toda a batalha, né? Então, toda a guerra, toda a batalha agora é vencida no nome de quem? Jesus, porque ele venceu. Então, se você
nasceu de novo, o que eu tenho que fazer? Somente crer. Creia no Senhor Jesus e continua, meu querido. Tenha fé e tenha força, seja forte. Não perca a batalha. Aquele que desceu é o mesmo que subiu de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Quem é então que vence o mundo? Quem vence o mundo? Né? Que é nascido de Deus, João 5,4. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que nos faz vencer o mundo, que é a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Repete de novo. Somente aquele que crê em Jesus, o que é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, você é uma nova criatura, meu querido, a vitória já é sua, em nome de Jesus. Segue aí a instrução que eu falei, né? Se está passando por uma batalha e não consegue vencer, ora, porque a Bíblia fala aqui, ora com súplicas, ora no Espírito, ora em línguas, busca, tá? Vamos lá. Então, como eu faço então para vencer a batalha espiritual? Bem, eu já disse aqui, tá? Tem que orar. Efésios capítulo 6, Efésios 6, Efésios 6, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer o quê? Que você tem que orar por outras pessoas. Da mesma forma, você tem que ter pessoas orando por você, suplicando, intercedendo por você. Ele dá a instrução ali, no versículo 18. Versículo 18, ele fala de intercessão. Versículo 18, ele fala de vigiar. Ele fala de orar e orar em espírito, orar em línguas. É isso que você tem que entender, meu querido. Tá? Então, como eu falei antes, tem que estar equipado dentro da armadura. O que é a armadura? A armadura é tudo que Jesus é para nós. Jesus é a nossa salvação, ele é a capacete. Amém? Jesus é a nossa fé, é a nossa proteção, é a nossa segurança. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa verdade. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o evangelho da paz. Você está com isso aí? Tá? Tem certeza? Então, meu querido, você está seguro. É dessa forma aí que você está vendo aqui que o diabo, quando olha para você, ele te vê. E você tem que ter a certeza que Jesus é a tua salvação, que você é salvo. Você tem que ter a certeza do escudo da fé, que vai apagar todos os dados inflamados do inimigo. Que dado? O inimigo vem acusando, colocando acusação, ele pode colocar alguém no seu trabalho para te acusar, para te tentar, para te condenar. Isso são dados inflamados. Vai tocar naquela ferida que só você sabe qual é aquela ferida que vai excitar ele em você, para que você possa perder a tua paz. É isso que o diabo faz. Ele vem, mas se tem fé. Amém? E a justiça, o dono da justiça, meu querido, não é a nossa justiça, é a justiça dele. Ele fez justiça. Que justiça? Quando naquela cruz ele morreu e disse está consumado. Ou seja, a batalha acabou. Agora toda a guerra é vencida na cruz, meu querido. É a justiça do sangue que ele fez por mim e por você. Ele sofreu para que hoje você não pudesse mais sofrer. Então creia. E você pode dizer a Deus, Pai, eu sou a tua justiça, então me livra desse mal. E a verdade é Ele que é a verdade, é o caminho, é a vida. E o Evangelho da Paz é Jesus que você tem que trabalhar, continuar fazendo. Ser um obreiro, o Evangelho da Paz fala de preparação, quer dizer de trabalho. O que você é na obra hoje? Ser um diácono, um obreiro? Ser um intercessor? Meu querido, não deixa de fazer o que tem que fazer, meu querido. Se é só para chegar lá e interceder pelas pessoas, faça isso, meu querido, porque tem pessoas que dependem da tua oração. E tu, preste atenção no que eu falei aqui antes. Se tu está tentando, está passando por uma prova que já passa de anos, e você não consegue vencer isso, ou você não viu vitória ainda nisso, eu não vi vitória ainda, né? Chama pessoas para interceder por essa causa. Às vezes, você pode estar com uma garganta inflamada e sempre ficar com essa garganta inflamada, pede alguém para interceder, porque não está dando, tu orando sozinho. Veja o que Efésios 6,18 nos diz, orando uns pelos outros. Amém? É no relacionamento, na vida sentimental, eu não estou conseguindo vencer essa batalha. O diabo, sempre que eu estou perto, o diabo vem, coloca alguma coisa, uma seta. Pede pessoas para orar por ti.
É dessa forma que a gente vence a batalha, meu querido, com oração, com jejum, com unidade. Nós, do corpo de diáconos, todos nós temos que orar um pelos outros. Então, meu querido, dentro do corpo de diácono não tem ninguém que você possa confiar, pelo menos, para que possa orar por algo específico. Chama 2 ou 3 pessoas. Ó, fazer um propósito aqui, eu quero que tu ore por mim, por essa causa aqui, ó. Eu estou lutando há anos por isso e agora eu quero que tu me ajude. Não precisa entrar em detalhe, não. Se é a área sentimental, tu sabe. Se é a área de um problema de saúde, tu sabe. Não precisa revelar tudo para as pessoas. E a pessoa vai orar por aquilo ali. E esse demônio, que como ali Daniel, às vezes já tá na porta da tua casa. Já está na porta da tua casa. O anjo para pegar a tua vitória, meu querido. E esse demônio está ali impedindo na porta da tua casa, botando a resposta que tu precisa, botando para correr. Agora eu te pergunto, quem é esse demônio diante de Deus? Que tenta tirar a paz das pessoas? Quem é? Nada, meu querido. Então, precisa de alguém. Talvez um tempo você não tem condições, momento para orar, porque a vida corrida você está trabalhando e nem ora por isso, por essa situação, esqueceu, já deixou de lado. Escuta o conselho aqui, tá? É assim que se vence a batalha espiritual. Amém? Dessa forma, todo equipado, nenhum demônio virá contra a tua casa. E ainda que vier, ele vai bater em retirada. O anjo de Deus já veio para dar a resposta. Já está aí na porta da tua casa para dar a resposta. E aí vem um demônio que quer arrebatar a bênção do servo de Deus, não pode. Então eu repreendo agora todo demônio, todo principado que queira atuar para tirar a resposta do servo na vida sentimental, na vida emocional, na vida financeira. Caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Na vida familiar, meu querido, quanta batalha nós passamos na casa, sabe? É um problema atrás do outro, a gente não consegue. Por que o diabo faz isso? Porque ele quer nos parar na preparação do evangelho, ele quer parar as suas pernas de trabalhar para Deus. Tá? Então, meu querido, ora, e se tu também observa, preste atenção agora, você está vendo que alguém está passando por uma luta na casa, na família, não fica fofocando não, meu querido, dando mais lugar ao diabo, para o diabo derrubar mais a vida daquela pessoa, não. Ora por ela. Deus está te mostrando para orar, não é para ficar fofocando, não. Se reúne para orar. Gente, é o seguinte, eu estou vendo isso na vida de fulano e ciclano, vamos orar aqui por ela? Vamos. É assim que se vence a batalha, meu querido. Amém? Preste atenção, que Deus, acho que eu vou fazer uma prova como se vence a batalha espiritual. Aí você vai aprender, tá? Vou fazer um exercício aí, como vencer a batalha espiritual. Eu quero que você escreva aí, como vencer a batalha espiritual. Eu quero essa resposta aí. Amém? Deus abençoe aí. A todos, fica atento, né? O diabo ele vem por um caminho, mas por 7 ele sai. Preste atenção no que aconteceu lá em Daniel, tá? O que aconteceu em Daniel acontece nas nossas vidas, no livro de Daniel. O anjo veio para dar a resposta e o outro veio para tirar a resposta. E Miguel veio e rebateu aqui e a resposta chegou. Receba aí a tua bênção, meu querido. Amém? Receba a tua vitória. Em nome de Jesus. Na próxima semana nós vamos falar sobre possessão demoníaca. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a tua casa aí. E ora por nós. Ora por mim, meu querido, pela minha vida financeira, ora por mim pela minha vida ministerial, ora por mim pela minha vida conjugal, ora por mim pela minha vida espiritual, ora por mim, meu querido, por todas as áreas que Deus colocar no teu coração para orar, e assim sucessivamente eu vou orar por ti. Se tem uma área específica que quer que eu ore também, lá no grupo, né? Ou então escreve aí nos comentários e fala, ou então fala comigo no particular aí, e Deus, com certeza, ele vai fala comigo no privado, Deus com certeza vai te dar a tua vitória se tem uma área que está com dificuldade. Deus abençoe a todos, vamos nessa, a vitória é certa, em nome de Jesus. Seja forte, como Deus, ele disse a Josué, seja forte, meu querido, a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus. Toma posse aí, em nome de Jesus. Qualquer dúvida aí é só falar depois. Abençoe, Deus abençoe sua casa, sua vida e seu ministério.